Neste segmento, consideramos o ensino do apóstolo Paulo sobre a função dos ministérios da Igreja em relação à formação dos membros da Igreja de Jesus, tendo em conta este tema que temos estado a refletir, que é vencer a tendência do velho homem querer voltar ao seu lugar de domínio. Eu fiz referência aos membros da Igreja de Jesus. Estas são pessoas que são discípulos de Jesus. Daí que a formação recebida pelos respectivos ministérios ser de vital significado para o desenvolvimento da pessoa que crê em Jesus. Por este crescimento espiritual, o discípulo fica melhor capacitado para resistir às tentativas da sua velha natureza que queira voltar a dominar a sua alma e o seu espírito. Ouça a seguinte gravação que foi feita num ajuntamento de pessoas. Como é que o apóstolo Paulo visualizava a igreja? Veja comigo Efésios 4, versículo 11, ele diz que Deus deu à igreja ministérios, e ele menciona 5 ministérios aqui. Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e professores, pessoas que ensinam a palavra. E o versículo 12 explica-nos porque é que Deus deu estes ministérios à igreja. Diz lá que é para o aperfeiçoamento das pessoas, serem aperfeiçoadas. Então, quando Paulo contemplava a igreja, ele tinha esta visão da igreja, de serem pessoas que estavam sendo aperfeiçoadas para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Não é o que diz o versículo 12? Os membros da igreja são aperfeiçoados para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. A palavra aperfeiçoamento, no grego, é a palavra katartismos. E o que é que isto significa? Eu quis entender um pouco melhor o significado desta palavra. E significa estar preparado, completo, disciplinado e equipado. Eu vou repetir, aperfeiçoamento, neste versículo, Efésios 4:12, aperfeiçoamento significa preparado. O aperfeiçoamento é estar preparado, estar completo. Somos aperfeiçoados, ou seja, sermos completos. Estes ministérios são dados à igreja para cada crente ser aperfeiçoado, ser completo, disciplinado. Quando nós pensamos em termos de disciplina, às vezes é pensado logo, é castigo, levou uma disciplina. Mas disciplina não é bem isso. É isso em parte, mas a disciplina é quando a pessoa tem um certo cuidado com a sua vida. Por exemplo, se tem um problema de saúde e o médico diz, olha, não comas mais isto ou aquilo porque te faz mal, e ainda que seja algo que a pessoa goste de comer, a pessoa disciplina-se a si própria para não comer isso, porque isso faz mal. Então, disciplina é aquele regime, digamos, que nós impomos sobre nós mesmos para alcançar algo melhor. Portanto, e equipado. Muito importante esta palavra, equipado. Fomos equipados. Os ministérios são dados para o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, para os santos estarem preparados, disciplinados, completos, equipados para quê? Para a obra do ministério, para fazer algo no reino de Deus e para a edificação do corpo do Senhor. Portanto, há uma utilidade quanto ao aperfeiçoamento. Nós somos aperfeiçoados para quê? Porque é que é importante receber esta preparação, esta disciplina, esta formação que nos faz completos, este equipar? Porque é que é importante? Porque cada um de nós tem um ministério. Quando Paulo olhava para a igreja, ele via pessoas úteis no reino de Deus. Pessoas que tinham um trabalho a fazer no reino de Deus. Pessoas que eram precisas no reino de Deus. E então ele procurava ensinar a palavra de Deus, de modo a que eles estivessem equipados, disciplinados, preparados para fazerem a obra do ministério.
E a palavra obra do ministério aqui é uma palavra importante, convém compreender o que é que significa. Significa uma responsabilidade e o compromisso que a pessoa tem. Tem uma obra a fazer. Tem uma responsabilidade e tem um compromisso. Quando a pessoa entende quem é, a sua identidade, anda dignamente para com a sua vocação, tem um ministério, tem uma responsabilidade. Ou seja, quando Deus nos chama é porque há algo importante que cada um de nós tem a fazer. As pessoas são aperfeiçoadas para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O que é edificação do corpo de Cristo? É construir o corpo de Cristo, ajudando os membros da igreja a entenderem Cristo, aprenderem de Cristo e a terem os valores de Cristo em suas vidas. Ensinando, por exemplo, a orar, a explicar o que é fé, explicar a importância da nossa adoração ao Senhor, a explicar a importância do amor cristão, o que é que significa igreja, porque é que a igreja existe. Nós edificamos-nos uns aos outros através do exercício dos nossos ministérios. Há pessoas que perdem na sua vida espiritual por não identificar o que é que Deus dá. Em termos espirituais e na luta, no combate contra o problema do homem velho que volta atrás e continua a arruinar a vida do crente, o crente precisa de receber ministério para o seu aperfeiçoamento. Seu aperfeiçoamento. Portanto, ser preparado, disciplinado, completo, equipado para fazer coisas mais gloriosas. É importante nós compreendermos estas verdades, porque elas moldam as nossas vidas, fazem-nos mais entendidos nestas coisas de Deus. Portanto, era assim que Paulo visualizava a igreja. Uma igreja com ministérios que aperfeiçoavam, mediante esses ministérios, aos cristãos, preparando-os para a obra do ministério e edificação do corpo de Cristo. As pessoas são edificadas. O que é que acontece logo a seguir? A pessoa é aperfeiçoada. O que é que acontece? Repare nos versículos 13 a 15. Efésios 4, 13 a 15. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Portanto, a contínua função dos 5 ministérios, a contínua obra de servir, que é a obra do ministério, e a contínua edificação do corpo, deve produzir o seguinte: maturidade. Maturidade. Porque leva a pessoa a um certo nível de maturidade. E estes crentes deveriam ter uma certa visão de excelência para com eles próprios. É importante. É importante nós compreendermos que Deus nos vê dessa forma. E vendo-nos dessa forma, levanta-nos para coisas gloriosas. Portanto, é necessário esta visão de excelência para conosco próprios. E pois quem entende que tem uma vocação dada pelo Senhor Jesus e quer andar dignamente em relação a essa chamada do Senhor, procura sempre chegar mais perto da perfeição que Deus tem para ele. Porque é o que está escrito. Até que todos cheguemos a esse ponto. Vamos chegar a quê? Versículo 13 explica. Até que todos cheguemos ao quê? Até onde é que eles deveriam chegar? À unidade da fé. O plano de Deus é que o crente chegue à unidade da fé. E a palavra unidade aqui, no texto grego, é a palavra henoteis. Henoteis significa estarem de acordo. Estes crentes necessitavam de estar de acordo em unanimidade. E esta palavra é usada no sentido de serem um. Portanto, na expressão da sua fé, estes crentes deveriam ser pessoas que estivessem unidas no seu propósito.
Ter um propósito é ter uma visão de vida. Agora, reparem, Paulo fala sobre o homem velho neste capítulo, nós já vamos chegar até lá. Há um problema que Paulo quer ajudar estes crentes a entender, o problema estava relacionado com o homem velho. Mas antes de lidar com o homem velho, Paulo está a falar sobre a identidade deles. Quem é que eles são? São filhos de Deus. O que é que está a acontecer na igreja? Estão sendo aperfeiçoados para algo glorioso, algo de valor eterno. Para quê? Para que cheguemos até um certo nível. E que nível é este? A unidade da fé. Uma igreja unida no mesmo propósito, com o mesmo sentido, a visão de Deus. Há crentes que têm razão para se queixar, que têm um problema com o seu homem velho, porque não se preocupam em andar em unidade de fé. Aquele mesmo propósito, aquela unanimidade, aquele sentido de visão. Porque quando este princípio é sacrificado, o que é que acontece? Está a sacrificar a sua identidade, está a sacrificar a dignidade da sua vocação, está a desprezar a obra do aperfeiçoamento que é realizada através dos ministérios que Deus deu à igreja. Estão a compreender? Portanto, Paulo tem uma aspiração, um desejo para estes cristãos, que eles cheguem a um nível mais elevado. Repare, versículo 13, até que todos cheguemos a um lugar aonde nós temos que chegar. E como é que vamos lá chegar? Unidos na fé, com o mesmo propósito, a mesma visão, o mesmo interesse na igreja do Senhor. Porque sem entender estes princípios, como é que o crente pode viver com dignidade? Não sabe o que é, porque não está a assumir a sua identidade em Cristo. É um ponto importante. A seguir, neste mesmo versículo, Paulo fala sobre chegar ao pleno conhecimento de Jesus, ou do Filho de Deus. E eu, ao meditar um pouco sobre isto, eu pensei, o apóstolo Paulo acredita que é possível as pessoas chegarem a um conhecimento completo de Cristo. Ele não queria que estes crentes ficassem por um nível superficial. É que Deus faz uma obra de aperfeiçoamento em todos nós. Paulo deseja que estes crentes pudessem conhecer bem ao Senhor Jesus. Eles não deveriam ficar pelo conhecimento superficial. Para que eles fossem completamente aperfeiçoados, eles tinham que continuar no seu crescimento do conhecimento de quem era Jesus. Continuidade. Repara, até que todos cheguemos a este pleno conhecimento de Jesus. Crentes domingueiros têm grande dificuldade em crescer até este nível. Quem é um crente domingueiro? É crente que só vai à igreja domingo para ouvir a palavra de Deus. A responsabilidade do crente é conhecer Jesus, crescer no conhecimento, chegar àquele conhecimento de Cristo. Paulo está a dizer, por outras palavras, é que Jesus é tão grande, é profundo, é grande, é amplo, que nós temos que procurar conhecer melhor. Quanto mais conhecemos Jesus, mais nós somos como Jesus. E sendo mais como Jesus, o que é que acontece com o homem velho? Há menos espaço para ele dentro de nós. O homem velho às vezes surge ou ressuscita porque ele encontra lá um espaço dentro de nós. E então Paulo desafia esta congregação a receberem os ministérios, compreenderem que tem cada um deles um ministério, uma função, uma obra a fazer, são aperfeiçoados nesse aspecto até que todos possam chegar à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Cristo, chegar ao estado do homem completo. E mais uma vez aqui esta expressão faz-nos pensar realmente nesta imagem que Paulo está a querer despertar neles. Homem completo tem a ver com pessoa que é perfeita. Conforme nós desejamos que os nossos filhos, logo à nascença, aliás, logo quando são concebidos, que sejam perfeitos e desenvolvam e que se façam pessoas perfeitas no sentido intelectual, no sentido físico, no sentido emocional, no sentido espiritual, Paulo queria que estes crentes tivessem essa mesma experiência.
Paulo queria que eles chegassem a esse ponto, até à estatura completa de Cristo. E a expressão aí é ser adulto. Num lado é serem homens completos, ou seres humanos completos, mas neste caso no sentido espiritual, pessoas perfeitas no sentido de desenvolvimento. E depois a estatura completa de Cristo tem a ver com a idade de maturidade ou aquele desenvolvimento em que a pessoa é um adulto. A estatura completa de Cristo tem a ver com sermos espiritualmente adultos, pessoas que já têm idade de compreensão. Quando a pessoa chega a este nível, a pessoa já sabe quem é, anda com dignidade para com a sua própria vocação. São pontos importantes. Quando há uma luta com o homem velho, o que é que nós nos devemos lembrar? Quem somos. Lembramos-nos quem somos. E este ponto é importante para a vitória. Qual o resultado destes crentes chegarem mais perto? Chegarem até este ponto? Versículos 14 e 15 explicam-nos. Efésios capítulo 4, versículos 14 e 15. Ele quer que este crente chegue àquele nível que ele acabou de falar, no versículo 13, versículo 14, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A pessoa que segue estes princípios de identidade, dignidade, de vocação, recebe o ministério, deixa de ser como menino. Qual é o problema dos meninos, diz Paulo? São levados por todo o vento de doutrina. E às vezes há pessoas que hoje acreditam uma coisa e amanhã acreditam outra. E eu fico admirado, como às vezes há pessoas que por vezes têm uma crença sã, baseada nas Escrituras, mas depois há um vento qualquer que aparece e acreditam logo nisso. E eu fico a pensar, mas como é que passou dessa crença para a outra? Qual o fundamento? Qual foi a revelação que teve? Como é que isso aconteceu? E meninos é que são levados de um lado para o outro pelos ventos da doutrina, ou da doutrina de homens. Paulo diz que com astúcia enganam fraudulosamente, ou seja, com falta de sinceridade, com a intenção de enganar, seduzem as pessoas. E este aspecto é importante, porque quando a pessoa se deixa seduzir por ventos de doutrina, perde a dignidade da vocação e esquece-se, fica esquecida a sua identidade em Cristo. Paulo queria vê-los crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Crescer em Cristo. Como é que Paulo via a igreja? Ele via a igreja num andamento, num desenvolvimento, numa atividade espiritual. As pessoas cresciam no Evangelho, cresciam em Cristo, sabiam quem eram em Cristo. Compreendam esta verdade. O amor de Deus é grande para com cada um de nós. Lembre-se desta verdade. Está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é o destino que Deus quer dar a todos aqueles que creem em Jesus. Talvez você tenha pensado, eu não sei o que é que vai acontecer na eternidade. Depois de morrer, o que é que vai acontecer? Há pessoas que estão com um medo horrível da eternidade, porque não estão salvos e querem saber como é que podem ser salvos. A Bíblia diz, quando nós cremos em Jesus, que foi enviado por Deus Pai, quem nele crê, diz a palavra de Deus, não pereça, ou seja, não passa para a morte, mas passa para a vida eterna. Vida eterna em Jesus. Vida eterna em Jesus. É importante compreender que a pessoa que já tem expresso a sua crença em Jesus, como declarado por Jesus, e como lemos em João, capítulo 3, versículo 16, Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 16, que essa pessoa tem recebido a sua vocação. Esta vocação é como a chamada divinamente apresentada ao que crê, tendo em vista a qualidade e propósito da sua vida em Jesus. Alguém poderá perguntar como entrar no processo de cumprir a sua chamada em Jesus. O princípio é simples.
Comece por onde Jesus disse que quem crê nele terá a vida eterna, como lemos em João 3,16 e como referi acima. Se a sua intenção é crer em Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos pecados de todo o ser humano, então queira dizer ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, creio que és o Filho de Deus que veio ao mundo para me salvar. Senhor Jesus, eu desejo ser teu discípulo. Faça essa oração a Deus com fé e creia que Ele ouve. Por minha parte, continuo intercedendo diante de Deus que as amplas bênçãos divinas sejam manifestas diariamente na sua vida. Para mais informação sobre estes assuntos bíblicos, entre em contato comigo usando o e-mail exposto ao longo do vídeo e também nesta janela informativa. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz Subscribe ou Subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.